Olá, bom dia, estamos de volta e hoje vamos abordar sobre o enalapril, que é um inibidor da ECA. Será que existe algumas precauções que podemos seguir e orientar o uso do enalapril? Quais são os cuidados e atenções que devemos ter antes de usar o enalapril? Isso mesmo, hoje vamos começar a abordar sobre as precauções que devemos ter com o enalapril. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Quanto às precauções do enalapril, são várias, então você tem que usar cuidadosamente o enalapril nos seguintes casos. No caso, quando o paciente está apresentando assim disfunção renal, você tem que ter muito cuidado ao administrar o enalapril nesse caso. No caso da insuficiência renal, que é uma precaução que devemos ter antes de administrar o enalapril, nós devemos saber que o paciente está apresentando insuficiência renal ou disfunção renal, tá certo? Antes de administrar o enalapril. Mas você pode perguntar do outro lado da telinha, enfermeiro, o que é uma disfunção renal? No caso da disfunção renal, é uma condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas, que são filtragem do sangue, ou seja, os rins removem todos os resíduos tóxicos presentes ali na circulação e que são resultantes principalmente de metabólitos do corpo, como no caso ureia, creatinina e ácido úrico. Uma vez que o rins não consegue mais fazer toda essa função que ele tem que fazer, então ele está apresentando aí o rins uma disfunção renal, que ele pode vir a apresentar também insuficiência renal. Então, antes de administrar o enalapril, você tem que saber se o paciente está apresentando algum comprometimento renal, porque a orientação que estou deixando aqui para você ter bastante precaução se o paciente está apresentando disfunção renal antes de administrar o enalapril. Outra condição que devemos ter bastante precaução é quando o paciente apresenta disfunção hepática. Uma vez que você identifica que o paciente apresenta disfunção hepática, você tem que ter uma precaução e um cuidado redobrado antes de administrar o enalapril. Só para o seu conhecimento, uma disfunção hepática é uma condição que ocorre quando o fígado para de funcionar por causa de danos, principalmente danos das células hepáticas, que nós chamamos de hepatócito, onde acontece uma grave deterioração na função do fígado, porque as unidades formadoras do fígado são os hepatócitos. Uma vez que começa a acontecer uma deterioração ou a destruição ou essas células ficam doentes, o fígado deixa de exercer a função para que ele está ali para exercer, como no caso o metabolismo. No caso, o paciente que apresenta pele e olhos amarelados é um dos sinais e sintomas de comprometimento do rins, que nós chamamos tecnicamente que o paciente está apresentando icterícia, juntamente com dor de barriga que o paciente pode vir a apresentar e também inchaço no abdômen e também em membros inferiores. São sintomas assim da insuficiência hepática. Então, muita atenção. Se o paciente está apresentando insuficiência hepática, você tem que ter uma precaução e um cuidado redobrado antes de administrar o enalapril. Outra precaução que devemos ter bastante atenção é quando o paciente apresenta hipovolemia. Se o paciente apresenta hipovolemia, você tem que ter um cuidado e uma precaução redobrada antes de administrar o enalapril. No caso da hipovolemia, é uma situação de emergência decorrente da perda de grande quantidade de líquido ou sangue do nosso organismo. Essa situação faz com que o coração deixe de bombear sangue para o corpo, levando assim a problemas bastante variados e sérios em nosso organismo, colocando até mesmo a nossa vida ou a vida do paciente em perigo. Então, uma vez que o paciente está apresentando hipovolemia, você tem que pensar duas vezes antes de administrar o enalapril. Outra precaução que eu tenho que trazer aqui para vocês, para compartilhar esse conhecimento e poder estar ajudando vocês e vocês ajudando aqui no nosso canal, e você aproveita aí que está do outro lado da telinha, inscreve-se, dê um like e compartilhe esse vídeo. Voltando aqui para o nosso conteúdo sobre as precauções do enalapril. No caso, outra precaução que eu posso estar falando aqui para vocês é quando o paciente apresenta hiponatremia.
Quando o paciente apresenta hiponatremia, você tem que ter muito cuidado e precaução para administrar o enalapril. No caso da hiponatremia, é quando o paciente apresenta uma redução da concentração plasmática de sódio. Essa redução da concentração plasmática de sódio é quando o sódio está com valores abaixo de 136 miliequivalentes por litro, tá certo? Então existe uma desproporção, ou seja, existe um excesso de água com relação ao soluto. Nesse caso aí, o paciente está apresentando hiponatremia. Se está apresentando hiponatremia, você tem que ter muito cuidado antes de administrar o enalapril. É uma precaução e um cuidado que eu estou trazendo aqui para vocês. Além disso, outro cuidado e precaução é quando o paciente apresenta assim o uso de terapia de diuréticos contínuos, como no caso tem pacientes que ficam usando para o controle da pressão arterial, a espironolactona, hidroclorotiazida. Nesses casos aí você tem que ter muito cuidado antes de administrar o enalapril, tá certo? Outra precaução que é de grande importância estar trazendo aqui é quando o paciente apresenta estetose aórtica. Nesse caso, se você identifica se o paciente tem estetose aórtica, você tem que ter bastante cautela e precaução antes de administrar o enalapril. No caso da é o estreitamento da válvula do vaso sanguíneo, principalmente a que se ramifica do coração. Esse estreitamento impede assim que a válvula se dobre completamente, reduzindo consequentemente o fluxo sanguíneo para o corpo e dificultando consequentemente o funcionamento do coração. Além desse tipo de precaução que devemos ter e cuidado também, nós devemos ter também precaução e cuidado em pacientes que apresentam insuficiência cardíaca, insuficiência cerebrovascular, pacientes que foram submetidos à cirurgia, à anestesia e também pacientes idosos. Além dessas precauções que eu acabei de falar para vocês, nós devemos usar o enalapril com extrema cautela nos casos quando o paciente apresenta história na família de angioedema. São aqueles pacientes que muitas vezes apresentam inchaço nos olhos, tá certo? É o angioedema nesse caso. Além desses grupos de pacientes, nós devemos ter bastante cuidado e cautela também quando a paciente está no período de aleitamento, tá certo? Ou seja, durante a lactação, onde a segurança ainda não está bem estabelecida. Além da lactação, que devemos ter bastante cuidado nesse tipo de paciente, devemos ter bastante cuidado em administrar o enalapril também em crianças, tá? Porque a segurança também ainda não está bem estabelecida. Então, agora você passa a conhecer as principais precauções que devemos ter com os pacientes que estão submetidos ao tratamento com enalapril. Observe muito bem que nós abordamos aqui as principais precauções que devemos ter antes de administrar o enalapril. Se o paciente apresenta uma dessas situações que acabamos de citar aqui, você tem que ter um cuidado e uma precaução redobrada antes de administrar o enalapril. E se você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito e quer ajudar esse canal, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.